Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos, graças a Deus por mais este momento sublime e especial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por mais uma vez estar me prestigiar, ouvindo essas mensagens de edificação e discernimento bíblico para todos nós, filhos de Deus. O que tem ocorrido, não só agora, mas há muito tempo, é o boato, o zum de que a igreja substituiu Israel, que Deus não tem mais um acordo com Israel, não tem um pacto, não tem mais um compromisso com o povo judeu, o povo hebreu, o povo hebraico, o povo israelense, o povo israelita, ou seja, israelense hoje, né? Hoje é israelense, hebreu ou israelita no passado. Agora, será que estas afirmações são verdadeiras, condizem com a palavra de Deus? E até um certo grupo advogam essa crença, e especialmente para si, que são o grupo religioso conhecido como Testemunhas de Jeová. Ok? Mas será que isto é verdade à luz da Bíblia? E qual o texto que eles tomam por base? Todas essas pessoas tomam por base um único texto em Gálatas capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: e a todos quanto andarem conforme esta norma, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Veja bem o que o texto fala. Paz a todos quantos andarem conforme esta norma, os preceitos do Evangelho de Cristo. Sobre a questão do judaísmo, de guardar alguns preceitos do judaísmo que Paulo estava tratando aqui, né? O contexto é esse. Se deveria guardar ou não, se deveria seguir ou não, certo? E veja o que ele diz: paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Logo de cara, nós vemos aqui dois grupos. Não tem para onde correr. Sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou seja, aqui Paulo faz completa diferença entre a igreja e o povo judeu. Ele faz aqui diferença entre os cristãos, sejam eles gentios ou judeus que se convertiam a Cristo, como faz diferença também separação entre os judeus, que eles chamam aqui os judeus não conversos, não convertidos, que eles chamam aqui de o Israel de Deus. Então o texto está claro. Eu acho que não existe uma outra explicação. Então dizer que a igreja
é o Israel de Deus, pode até ser simbolicamente, mas não nesse contexto aqui, certo? Porque o contexto aqui é completamente físico, pois veja bem, paz e misericórdia seja sobre eles, os judeus que guardam os preceitos do Antigo Testamento, o povo judeu, aqui nesse contexto, na época em que foi escrito, e a igreja, os gentios, e esses judeus convertidos que fazem parte da igreja, e o Israel de Deus, que são aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, certo? E que foi a causa de muita discussão na época dos apóstolos, né? Desde a época de Cristo, prosseguindo aí com o período dos apóstolos, né? Que havia muita confusão se os convertidos deveriam guardar a lei ou não, guardar alguns preceitos da lei, né? E essa questão toda essa história que somente essa discussão dá um capítulo inteiro, um livro inteiro. Então nós vemos aqui de cara, não tem como você dizer que a igreja substituiu Israel, de maneira nenhuma. A igreja não substituiu, não substitui e não substituirá Israel jamais. Então, a judaização da igreja é um dos maiores crimes que muitas igrejas vêm cometendo, um dos maiores pecados ou abominações, né? Eu acho que não é preciso, não tenho certeza que não é preciso que você coloque no seu púlpito, no altar, candelabro, ou a bandeira de Israel, ou alguma representação que dizem ser a representação, ser a arca da aliança, que até muitos tocam para ser abençoada. Isto é uma vergonha, ok? Porque só Cristo pode nos abençoar, certo? Agora, onde se encontra apoio para dizer que a igreja não substitui Israel? Porque são duas coisas separadas. Israel é Israel como nação, e igreja é a igreja da qual também pode fazer parte os judeus, ok? Então vejamos o seguinte, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: Senhor, ó Senhor, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse: mas eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para te dar esta terra por
herança. Ao que lhe perguntou Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que a hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha. Aqui começa. Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão. E eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor Deus, Javé, a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos despojos. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultada. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto, e era escuro, e um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Isto me arrepia todo. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o queneu, o quenezeu, o cadmorreu, o eteu, o perizeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o giganceu e o jebuseu. O que aconteceu aqui de fato? Aí agora tem-se que investigar essa questão do pacto nas culturas antigas. Veja bem, quando se fazia um pacto aqui nessa época entre esses povos semitas, que se abriam esses animais, cortavam o meio, ok? Então era comum que os pactuantes passassem então pelo meio, passassem entre as duas metades daqueles animais abertos ao meio, as duas partes. E o que ali estava implícito era o seguinte: se eu quebrar, aleluia, se eu quebrar a minha parte do pacto, se eu quebrar este acordo, se eu quebrar este convênio que estamos fazendo agora, neste momento, que eu seja feito como essas partes desses animais que estão aqui. Ou seja, se eu não cumprir com a minha obrigação neste pacto, neste convênio, se eu não cumprir com tudo que me seja feito,
que o meu corpo seja partido ao meio, como o corpo desses animais que estão servindo de testemunhas. Ok? É muito forte. Eu fico todo arrepiado. É muito forte. É muito forte. Então as duas pessoas deveriam passar. As duas pessoas que estavam fazendo o acordo, que estavam fazendo o pacto, tinham que passar pelo meio e fazer o juramento. Passar pelo meio e estava implícito que se não cumprisse o acordo, o pacto, o convênio, que, aleluia, é muito forte. Não precisava assinatura. Meu corpo seja partido ao meio, assim como partido ao meio está o corpo desses animais. E você lembra o que aconteceu? Era necessário que as duas pessoas, os dois pactuantes, passassem pelo meio. Mas o que é que o texto diz? Que somente Deus passou. Que somente Deus, aleluia, Jesus, somente Deus passou. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Somente Deus passou pelo meio. Somente Deus passou pelo meio. A palavra é clara. Um fogo fumegante e uma tocha passaram pelo meio. E como só Deus passou por entre essas metades, esse pacto jamais pode ser quebrado ou dissolvido, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Somente Deus passou e a sua palavra é fiel, verdadeira e eterna. E quando Ele fala, Ele cumpre. É por isso que este pacto não pode ser quebrado. Deus tem um acordo com Abraão e com sua descendência. Abraão não poderia passar, porque Abraão foi um homem falho. Já pensou se ele passa e se ele falha? Mesmo assim, eu creio que Deus ainda o perdoaria. Mas foi somente o Senhor quem passou entre as metades. Portanto, esse pacto é duradouro e é eterno por amor a Abraão. Ok? Gênesis 17. Este 17:7. Estabelecerei o meu pacto contigo e com tua descendência depois de ti em suas gerações, como um pacto perpétuo, para te ser por Deus e a ti e a tua descendência depois de ti.
dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Portanto, a igreja não substitui Israel. Se alguém chegar para você com essas bobagens, repudie em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. Em nome daquele que não mente jamais, em nome daquele cuja palavra é fiel e verdadeira, o Deus de Israel. Como é que pode se pregar um nome de alguém, de um Deus todo-poderoso, verdadeiro, quem chamam de Jeová, e dizer que ele não tem mais esse compromisso, que esse pacto, que os fiéis de hoje é que são as testemunhas de Deus, as testemunhas de Jeová, que são aqueles que substituíram o povo de Israel. Tamanha besteira e bobagem, visto que no campo da profecia, na área da profecia, na área escatológica, Israel é o relógio de Deus, ok? É o relógio de Deus. Além de muitos fatos a respeito do povo de Deus que se conhece, né? Grande parte dos prêmios Nobel foram para judeus. Dizem até que a metade do dinheiro do mundo está na mão dos judeus. E assim, muitas e muitas coisas na área tecnológica e científica que Deus tem abençoado os judeus grandemente. E além do grande mistério dos tempos modernos, que foi Israel ter vencido com um exército completamente desproporcional e despreparado, ter vencido 6 nações poderosamente preparadas e armadas. Então, vão dizer bobagem lá em outras cercanias. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio de parte de Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que a plenitude dos gentios. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos 11, 25. E vem o 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá a Sião, de Sião libertador, desviará de Jacó a impiedade. Ok? Ou seja, não existe nenhuma substituição de Israel pela igreja. Igreja é igreja. Israel, como nação,
é Israel, ok? Então que Deus nos abençoe. Espero que tenha ficado muito bom esse nosso papo, essa nossa conversa, bem compreensível, e que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.